Fala galera, beleza? Tô de volta, tô de volta, tô de volta. Hoje nós vamos introduzir um tema que é muito importante, tem grande frequência no teu vestibular. A aula de hoje é sobre introdução à filosofia medieval. Mas antes, vem de vinheta, vamos que vamos. Povo, muito bem. Quando nós vamos falar sobre a introdução à filosofia medieval, é importante dizer que nós dividimos a filosofia medieval em duas aulas, a patrística e a escolástica. A patrística que tem como maior expoente Santo Agostinho, e será o pensamento dele que nós iremos ver na próxima aula, né? E a escolástica que tem como maior expoente São Tomás de Aquino, tá? Então, Santo Agostinho na patrística, São Tomás de Aquino na escolástica. Nas duas próximas aulas, nós vamos ver o pensamento de cada um deles. Gusmão, e na aula de hoje, nós vamos fazer uma introdução à filosofia medieval e deixar algumas coisas claras aqui pra gente. Sem dúvida alguma, a filosofia medieval, enquanto muito influenciada pelo cristianismo, tem como grande evento, né, ali na sua gênese, no seu nascimento, o nascimento de Cristo, a vida de Cristo, a morte e a ressurreição, como acreditam os cristãos, né, de Jesus Cristo, beleza? Então, quando a gente fala sobre o evento que foi a vida e morte de Jesus Cristo, nós estamos falando de um evento que influenciou profundamente a maneira como o mundo passou a se organizar naquele momento. Nós tivemos, após a morte de Cristo, uma grande onda de perseguição aos cristãos por parte do Império Romano. A perseguição aos cristãos se revelou como uma espécie de bode expiatório, onde todos os problemas políticos, sociais e econômicos do Império Romano eram materializados na busca aos cristãos. Então, a busca aos cristãos, a perseguição aos cristãos, ela era tida como uma espécie de bode expiatório para você conseguir lidar com qualquer objeção que fosse feita à sua maneira de governar no Império Romano. E ali nós temos três fases, né? Três grupos de padres que vão de alguma forma se preocupar e vão cuidar da doutrina cristã. E por que a doutrina cristã é muito importante? Porque ela vai estar na gênese da filosofia medieval e da patrística. Nós temos três grupos de padres. Os primeiros padres, que são os padres apostólicos, são aqueles descendentes diretos, né? Não descendentes, mas são os discípulos de Jesus, quem teve contato físico com Jesus. O contexto, na verdade, a definição de apóstolo é essa, né, para a Bíblia. Quem viu Jesus fisicamente naquele contexto histórico, beleza? Então eles serão os padres apostólicos, aqueles que vão dar a base humana e moral da revelação divina. Então a gente está lidando ali com religião. Depois nós teremos os padres apologistas. Esses padres apologistas, eles vão fazer uma espécie de base defensiva da fé. Base defensiva e argumentativa da revelação, onde o cristianismo ele vai se misturar com muitas correntes, sejam elas religiosas e filosóficas, e esses padres apologistas vão batalhar para manter a pureza da filosofia ou da revelação cristã, beleza? E nós vamos ter um terceiro grupo, que são os padres da patrística. Esses padres da patrística, eles serão responsáveis por dar ou estabelecer a base teórica, filosófica, doutrinária da fé cristã. E é nesse grupo dos padres da patrística que se encontra Santo Agostinho, o maior padre do grupo da patrística, o maior nome da filosofia medieval. Gusmão, o maior nome, maior do que o São Tomás de Aquino? Sim. A Igreja Católica se organizou, a cristandade se organizou toda em base com o Santo Agostinho. Para vocês terem uma ideia, o Santo Agostinho ele é tão importante, que inclusive os protestantes partem do Santo Agostinho, leem Santo Agostinho e consideram muito o pensamento desse padre importantíssimo para a Igreja Católica. E aqui, quando eu digo católica, é a Igreja Universal, não é a cristandade, mas tanto católicos quanto protestantes partem de Santo Agostinho e têm Santo Agostinho por altíssima estima, beleza? Então, quando nós falamos dessa introdução, nós estamos falando de um encontro da fé com a razão. E como é que ocorre esse encontro da fé com a razão, Gusmão? Bom, esse encontro da fé com a razão é muito importante a gente ter em mente o seguinte: serão os padres da igreja que vão contribuir de modo determinante para a construção do edifício doutrinário. O que é esse edifício doutrinário que vai ser construído por parte da igreja? Serão as doutrinas. O que são as doutrinas? As doutrinas, elas são espécies
de entendimentos teológicos, né, de construções teológicas feitas a partir da Bíblia. Então, como assim, Gusmão? A Bíblia é uma revelação. Acredita-se, os cristãos acreditam que a Bíblia é uma revelação divina. E a doutrina é o entendimento racional, digamos, desculpa a redundância, que se faz a partir de uma revelação divina. A revelação ela é divina, mas ela tem, digamos assim, implicações racionais. Esses cristãos, né, da patrística, eles vão cuidar para que esses entendimentos não se voltem contra a própria Bíblia. E o Santo Agostinho ele vai bater em coisas muito sérias. Mas primeiro a gente precisa ter em mente, esses 3 primeiros séculos do período helenístico, né, depois de Cristo, século I, II e III, serão séculos em que nós vamos ter os 2 primeiros grupos, né, o dos padres apostólicos e o dos apologistas. E o quarto e o quinto século serão os séculos da patrística. E nesses séculos da patrística nós vamos ter esses caras, né, tendo aí a influência do perdão do Império Romano, do Império Romano se tornando um Império Cristão. Então, esse Império Romano, o Edito de Constantino, o Edito de Constantinopla, são vários editos, né, que vão começar no século IV e vão ser concluídos no século V, vários deles levados em consideração, Edito de Nicéia e por aí vai, né, que não vem ao caso na aula de Gusmão, preciso gravar isso? Não, não precisa gravar isso, mas eles simbolizam o quê? Uma espécie de aproximação do Império Romano com o cristianismo. Então, no primeiro momento é estabelecida a tolerância religiosa aos cristãos e no segundo momento o cristianismo é instituído como religião oficial do Império. Beleza? E é nesse contexto de instituição do cristianismo como religião oficial do Império que nós teremos o surgimento do maior e mais importante padre, Santo Agostinho. Santo Agostinho vai escrever, Santo Agostinho que é bispo de Hipona, uma cidade africana, uma cidade etíope, beleza? Santo Agostinho é africano, Gusmão? Sim, Santo Agostinho é africano e provavelmente negro, beleza? Provavelmente por quê? Porque eu não tenho a certeza, né? Eu nunca parei para tirar essa dúvida, mas Santo Agostinho, de fato, se nós levarmos pela lógica de que ele era etíope, um santo, o maior santo da Igreja Católica sendo negro, beleza? Tudo bem? Então, muito importante aí essas reflexões pra gente, e nas próximas aulas nós vamos ver, analisar o pensamento desse importante santo, que é o Santo Agostinho. Valeu? Tamo junto. Então, fica aí essa aulinha de contexto. Nesse contexto é muito importante a gente analisar que essa construção da filosofia medieval se dá na história. E a história é importantíssima pra gente. Beleza ou não? Valeu, pessoal! Obrigado pela essa aulinha bem breve, bem curtinha, mas que é muito importante pra gente ter em mente as suas análises. Valeu? Beijo grande, tamo junto, até a próxima!